Olá, sou Jaime Pinto, no dia 27 de junho de 2025. Neste vídeo vou abordar um tema muito diferente de todos os anteriores. Vou reagir a um vídeo de Hélio Couto, escritor brasileiro, talvez possa chamar também um influencer, tem vídeos no YouTube. Também dá conferências. Ora, é alguém que acredita que existem espíritos e conexão entre os espíritos. Eu vi até agora poucos vídeos de Hélio Couto, não li livros, devo dizer, e se vi poucos vídeos e não li livros, é porque aqueles vídeos que eu vi, não sei se tive azar, mas desconfio que não, mas deixaram-me com os cabelos em pé, e causam-me um nervoso, confesso que me causam nervoso, mas não é por Hélio Couto acreditar em espíritos ou até entre conexão entre espíritos. Devo dizer que eu sou de uma família católica, pais e avós católicos. Se me perguntarem se acredito que existe Deus ou não, eu digo que sim, que tenho fé em que existe Deus, que existe algo que vai para além daquilo que a ciência até hoje conhece e domina, que não me perturba a ideia de que existem almas, se quisermos chamar almas, ou espíritos, se quisermos chamar espíritos, ou mesmo a hipótese de existir conexão entre espíritos. Confesso que o que me perturba é a ligação que Hélio Couto faz da ciência com os espíritos, nomeadamente no último vídeo que vi. Hélio Couto tentou, a partir da mecânica quântica, a partir da experiência das duas fendas ou da dupla fenda, e do entanglement, desculpem, não me lembro do termo em português, provar que existem espíritos e conexão entre os espíritos. Hélio Couto não é físico, não é cientista, eu também não sou, mas ainda assim acredito que nos poucos vídeos que vi de Hélio Couto, que detectei comentários do ponto de vista científico que não estão corretos. Se bem que para Hélio Couto ele não é cientista, não faz teses científicas. Fundamental é a ideia que ele transmite sobre existirem espíritos e conexão entre os espíritos, mas para mim, se utilizam termos científicos, se referem experiências científicas, é muito importante, pois que o que se diz no campo científico seja correto. Portanto, ele não é especialista, não tem obrigação de falar sobre ciência, de falar sempre corretamente, mas, em minha opinião, então ele faria melhor se evitasse falar sobre as matérias sobre as quais não é especialista, porque ao cometer incorreções a falar sobre questões de ciência, isso acaba por pôr em causa a sua credibilidade e aquilo que depois quer dizer sobre espíritos e conexão entre os espíritos. Portanto, possivelmente, se ele falasse apenas sobre isso, não me deixava com os cabelos em pé, mas ao falar sobre ciência é que me deixa com os cabelos em pé. É certo que eu não sou um cientista, mas vou mostrar aqui neste vídeo links e vou pôr na página do YouTube links para ser ainda mais fácil quem queira clicar, para uma entrevista
com a senhora doutora Gabriela Bailas, que é doutorada em Física Teórica de Partículas. Portanto, vou mostrar dois links, um para uma entrevista com a senhora doutora e uma outra para um vídeo propriamente da senhora doutora, especificamente a chamar a atenção para erros de Hélio Couto quando fala sobre mecânica quântica. Portanto, a sua doutora Gabriela Bailas diz que não, quer dizer, fez um vídeo em que contesta declarações de Hélio Couto, mas diz que não o fez para atacar Hélio Couto ou para contestar aquilo que de fundo diz Hélio Couto sobre existirem espíritos e conexão entre os espíritos, mas que diz que o faz, que contesta só a parte de física quântica, porque realmente é uma matéria em que é doutorado, em que é especialista, e portanto se vê que alguém, seja Hélio Couto, seja outra pessoa, realmente põe na internet vídeos em que também fala sobre física partículas, sobre física quântica, e em que a pessoa comete incorreções, pois ela, como especialista, entende que deve corrigir só essa parte sobre física quântica. Portanto, não vou eu dizer que incorreções detectei de Hélio Couto, mas ponho aqui links para quem tenha interessado poder detectar também. Mas para mim, para além de, quer dizer, mesmo que Hélio Couto sobre física quântica, tudo que dissesse estivesse correto, física quântica ou sobre outras áreas da física, mesmo tudo que Hélio Couto dissesse estivesse correto, ainda assim eu penso que Hélio Couto faz um erro de raiz. Porque a ciência permitiu uma evolução extraordinária para a humanidade. Repare-se que existem seres humanos no planeta pelo menos há uns 200 mil anos, mas foi em poucos, foi só quer dizer, nos últimos 2 séculos houve uma evolução que foi maior do que nos 200 mil anos anteriores. A humanidade aumentou imenso a produção de alimentos, a capacidade de transporte de alimentos, de armazenamento, produção de roupas, de sapatos, de medicamentos. Tornou-se possível existirem mais de 8 mil milhões de seres humanos no planeta, de subir o nível de vida no planeta, de aumentar a esperança de vida. A esperança de vida em Portugal agora é de aproximadamente 80 anos, quando que ao longo da maior parte do tempo em que existiu a humanidade, e a humanidade existe pelo menos há uns 200 mil anos, portanto, ao longo desse tempo a esperança de vida era menos de metade. Se eu pensar nos meus antepassados, pois a esmagadora maior parte deles viveu menos do que a idade que eu tenho hoje. E eu estou aqui a fazer este vídeo, e graças a Deus a minha mãe é viva e gosta também de computadores, telemóveis inteligentes e tudo. Portanto, ainda passou muito mais para além da esperança de vida do que eu. Portanto, houve uma evolução extraordinária da humanidade, permite mais alimentação, melhor alimentação, medicação, apoio a médicos, que a esperança de vida aumentou pelo menos para o dobro, e devemos isso a vários fatores, mas um essencial é a ciência, e refiro-me principalmente às ciências exatas. Nas ciências exatas que os seres humanos se baseiam para poder projetar e construir tratores, sistemas de irrigação, barragens, canais de irrigação, caminhonetes, silos,
frigoríficos, fábricas que produzem roupas, fábricas que produzem óculos, fábricas que produzem remédios. Portanto, as ciências exatas tiveram um papel absolutamente essencial. Sem elas, a humanidade não teria evoluído como evoluiu. Hoje em dia haveria certamente menos de um quarto das pessoas no planeta. A esperança de vida aqui em Portugal seria muito mais baixa. Agora, a ciência, as ciências exatas dominam uma área muito, muito pequena do conhecimento. Está muito longe de dar as respostas todas à humanidade que a humanidade desejava. Mas precisamente o grande valor das ciências exatas é que têm progredido, não no sentido de avançarem muito rapidamente para nos darem as respostas todas a todas as perguntas para as quais gostaríamos de ter respostas. O grande valor da ciência não está aí, mas está em evoluir só de forma muito segura, dando passos muito, 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 muito seguros. Em ciência só se pode considerar que uma determinada teoria é verdadeira depois de ter sido provada de forma muito, 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 muito sólida, por exemplo, com experiências científicas feitas por várias equipas diferentes em vários países, que se comprova que dão o mesmo resultado, que fazendo-se a mesma experiência consegue-se o mesmo resultado, que aquilo é mesmo conhecimento absolutamente certo e seguro e que se repete sempre de forma igual, ou através de cálculos teóricos a partir de métodos que já tenham sido absolutamente comprovados que são métodos corretos. Portanto, é preciso que se deem passos seguríssimos para se criarem a base do edifício da ciência, para que o edifício da ciência possa crescer sempre de forma segura. Basta que haja uma coluna, basta que haja algo no edifício, algo que se integra no edifício e que não é seguro, para mesmo que haja muitas colunas que são seguras, pode bastar que uma ou duas não seja para que o edifício desmorone e caia. Portanto, o edifício só pode continuar a crescer se todas as bases, se todas as colunas, todos os alicerces, se é tudo absolutamente seguro e fiável. Quando se adota qualquer coisa que não é seguro e que não é fiável, o edifício pode todo desmoronar. Portanto, o que importa na ciência não é avançar muito rapidamente e que ela muito rapidamente ter respostas a todas as perguntas. O que importa é que avance de uma forma seguríssima e que, portanto, não se dê como certa qualquer teoria antes de que haja provas muito, muito, muito categóricas de que determinada teoria está mesmo correta. Portanto, é fundamental que se saiba distinguir o que é que são teorias já confirmadas, já provadas, já podemos ter a segurança que estão certas, do que aquilo que são teorias que ainda são só meras hipóteses, que ainda não foram comprovadas, ainda não se sabe se estão corretas ou não estão. Essa distinção é fundamental para que se construa um edifício do conhecimento que seja realmente fiável. E é porque se tem construído um edifício fiável que a humanidade tem máquinas agrícolas que realmente funcionam dia sim, dia sim, dia sim, que tem sistemas de irrigação que funcionam dia sim, dia sim, dia sim, que tem caminhonetes de transporte que podem transportar a comida para as cidades ou para todas as localidades e que funcionam dia sim, dia sim, dia sim. É possível termos frigoríficos que funcionam dia sim, dia sim, edifícios que se mantêm de pé, pontes que se mantêm de pé, aviões que também voam dia após dia, foguetões, satélites, computadores. Portanto, é preciso uma base de conhecimentos muito, muito, muito sólida. Só com isso é que a humanidade conseguiu fazer toda uma série de ferramentas em que nós confiamos no nosso dia-a-dia, que funcionam dia após dia após dia. Não podemos adotar teorias só porque gostamos delas ou porque simpatizamos delas. Isso foi o erro que a humanidade
cometeu antes de haver ideia de ciência, porque já existiam seres humanos geniais no passado. Desculpem-me que eu não fui agora investigar isso, mas eu lembro de ficar surpreendido há muitos anos atrás, quando soube que um pensador grego tinha descoberto há milhares de anos atrás, tinha percebido há milhares de anos atrás que vivia num planeta aproximadamente esférico e só com instrumentos absolutamente básicos, se a memória não me falha, só com um relógio solar, uma estaca, um fio de prumo e algo equivalente a uma fita métrica, ele pondo a estaca a uma certa hora num determinado local e depois deslocando-se para um outro local cuja distância ele conhecia e pondo a estaca no outro local à mesma hora e medindo a sombra provocada pela estaca, que tinha que estar justamente na vertical, e medindo a sombra à mesma hora em dois locais diferentes, ele viu que a sombra tinha comprimentos diferentes e a partir daí foi capaz de calcular qual o diâmetro da Terra, e chegou a um valor que é surpreendentemente próximo do valor que hoje se sabe que é o valor correto. Ora, como é que é possível que um conhecimento destes depois se tenha perdido por milhares de anos? É possível porque no passado houve seres humanos geniais que tiveram ideias geniais. O problema é que os seres humanos tendiam a adotar ideias de que gostavam e, portanto, podiam ter umas ideias que eram geniais, que podiam estar muito à frente do seu tempo e que podiam estar muito certas, mas também podiam adotar outras ideias de que gostavam, mas que podiam estar completamente erradas. Ora, para se conseguir que o edifício do conhecimento cresça e não desmorone, é preciso que todos os suportes desse edifício, que todas as colunas desse edifício, que sejam sólidas. Se umas são e outras não são, o edifício desmorona. E não se conseguem efeitos práticos. Portanto, também quando fazemos, seja um trator, uma ceifeira, um avião, um foguetão, um satélite, é preciso que todos os princípios científicos que servem de base que sejam fiáveis, que sejam corretos, que sejam fiáveis, para que depois o equipamento que se faz funcione. Não é preciso que a humanidade com a ciência já tenha respondido a todas as questões que nos interessam. É preciso que as respostas que se conseguem com a ciência que sejam muito fiáveis, muito credíveis. E, portanto, a ciência dá-nos conhecimentos muito, muito, muito sólidos, muito fiáveis, mas as ciências exatas dão-nos conhecimentos numa área restrita. E, portanto, até hoje os maiores cientistas não conseguiram responder a grandes questões, até questões que têm a ver com ciência. Por exemplo, sabemos que no nosso sabemos que nós estamos num planeta que anda à volta do Sol, que o Sol, por sua vez, roda sobre o centro da nossa galáxia, da Via Láctea, e que sabemos que no centro há um buraco negro supermassivo. Mas como é que é a realidade dentro de um buraco negro supermassivo? Bom, os cientistas sobre isso ainda não há realmente certezas. Há teorias, várias, mas não há certezas absolutas. Também há cientistas que calcularam que há muito mais massa no universo do que aquela que se consegue observar. Então surgiu a ideia da massa negra. O que é isso da massa negra? Bom, há teorias, não há certezas. Ora, nem nessas áreas muito importantes na ciência há ainda certezas. Mesmo quando, por exemplo, o universo ter começado com o Big Bang, ainda é uma ideia que ainda é posta em causa. O universo vai simplesmente expandir-se e esfriar é uma ideia que ainda é posta em causa. Quer dizer, há questões essenciais, mesmo na área de ciência, para a qual a ciência ainda não dá respostas. Há sim hipóteses, teorias, várias teorias. Quando há várias teorias,
Isso quer dizer que os cientistas não conseguiram provar que alguma dessas teorias estava correta, e por isso é que há várias. O que é a mesma coisa que dizer não se sabe. E mesmo na ciência ainda há muitas matérias em que é preciso dizer que não se sabe. Há várias teorias e portanto não se sabe. Ora, já nem se fala então de questões como, por exemplo, existe Deus, existem almas, existem espíritos, existe conexão entre espíritos. Os grandes cientistas nunca conseguiram provar nem que sim nem que não. E repare-se que há grandes cientistas religiosos, por exemplo, Einstein era de religião judaica e era convictamente religioso. Mas também há grandes cientistas, como por exemplo Stephen Hawking ou Carl Sagan, que são ateístas. Bom, por acaso eu falei de cientistas que já morreram, mas há cientistas, uns religiosos, outros são ateus, porque nunca os cientistas conseguiram provar o que Deus existe, ou que Deus não existe, ou que as almas existem, ou que não existem, que os espíritos existem, ou que não existem. Os grandes cientistas, aquelas pessoas que dedicaram as suas vidas ao estudo da ciência e que se integraram bem na comunidade científica, que tiveram as suas obras a serem avaliadas pelo resto da comunidade científica, e aqueles que foram considerados pela comunidade científica os grandes cientistas, e nunca conseguiram provar nem que Deus existe, nem que Deus não existe, nem que almas existem, nem que não existem, nem que os espíritos existem ou que não existem. E por isso mesmo é que até hoje há grandes cientistas, uns que acreditam que sim, que Deus existe, outros que acreditam que não existe, uns que acreditam que almas ou espíritos existem, outros que acreditam que não, porque efetivamente até hoje nunca foi possível com a ciência provar isso, nem outras coisas muito mais simples. Agora, em qualquer caso, para se poder provar qualquer coisa em ciência, tem que se partir daqueles conhecimentos que já são seguros, tem que se partir das teorias que já se provou de forma absolutamente segura que são corretos, tem que se partir de conhecimentos corretos, provados, demonstrados, fiáveis. Ora, neste último vídeo que eu vi de Hélio Couto, Hélio Couto partiu da mecânica quântica, da experiência das duas fendas, da dupla fenda, e do entanglement, para provar que existem espíritos e que os espíritos estão conectados. Ora, repare-se que a experiência das duas fendas, a dupla fenda, que terá sido feita pela primeira vez no princípio do século XIX, deu resultados surpreendentes, e até hoje existem várias explicações. Ora, porquê é que existem várias explicações? Porque até hoje não se conseguiu comprovar que alguma dessas explicações fosse a correta. Portanto, estamos ainda num campo em que há várias teorias, várias hipóteses, mas em que não se comprovou que alguma delas seja correta. Portanto, aí não há uma base segura, não há um alicerce seguro para a partir daí se tirarem conclusões que sejam seguras. E também o mesmo é verdade para o entanglement. É alguma coisa que já foram avançadas várias explicações. Porquê várias? Porque até agora não se provou que alguma delas fosse a correta. Não foi feita uma demonstração categórica que convencesse a comunidade científica. Esta é que é a explicação certa. E repare, se nós andarmos um bocadinho para trás no tempo, não é preciso andarmos muitos séculos, os seres humanos podiam sair à rua à noite, olhar para o céu, viam uma série de luzes e se reparassem com o passar das horas, as luzes iam rodavam no céu
No entanto, havia algumas luzes que não rodavam da mesma maneira que a maioria das outras. Ora, porquê? E então surgiram teorias, surgiram várias teorias para explicar essa rotação, e havia teorias com base na ideia de que por cima da Terra haveriam umas esferas de vidro ou de cristal com luzes, e que essas esferas rodavam, mas não rodavam exatamente da mesma maneira, que essas esferas tinham luzes, mas que não rodavam exatamente da mesma maneira. Portanto, isto foram teorias que existiam no passado, numa fase em que existiam várias teorias. Existiam várias teorias porquê? Porque, efetivamente, a humanidade estava ainda a tentar explicar, mas ainda não conseguia explicar. Nenhuma das teorias convencia completamente. E hoje em dia sabemos que nenhuma das teorias convencia completamente, nenhuma das teorias estava correta, estavam todas erradas. Podia dar-se o caso que alguma tivesse certa, só que fosse difícil de explicar, mas não. Hoje sabemos que todas estavam erradas. Hoje sabemos que aquilo que vemos no céu, quer dizer, a maior parte das luzes que vemos à noite são estrelas como o nosso Sol, algumas maiores substancialmente que o nosso Sol, mas vemos-las pequeninas porque as estrelas estão muito distantes em comparação com o nosso Sol. O nosso Sol está muito mais perto, as outras estrelas estão muito mais distantes, portanto vemos-las pequeninas, parecem luzes fraquinhas. Mas também, também podemos ver planetas que estão no nosso sistema solar, estão muito mais próximos. Os planetas não têm luz própria, mas em certas circunstâncias refletem a luz do nosso Sol. E portanto podemos ver planetas, e esses planetas já não se movem no céu da mesma forma que as estrelas. E ainda podemos ver em certas fases asteroides, e ainda há momentos em que podemos ver estrelas cadentes, que na verdade não são estrelas, são meteoros a entrar na atmosfera terrestre, que ficam incandescentes e portanto ganham luz própria, ficam incandescentes enquanto atravessam a atmosfera terrestre. Portanto, hoje em dia os cientistas conhecem todos esses objetos, sabem bem os planetas do sistema solar, as estrelas visíveis, os asteroides, as estrelas cadentes, tudo isso hoje em dia já sabe o que é. Mas em tempos havia várias teorias que incluíam, por exemplo, a hipótese de haver vidros no céu a rodar. Isso foi uma hipótese de explicação para que se vissem aquelas luzes no céu à noite, que a horas diferentes iam estando em posições diferentes. Ora, eu penso que atualmente, no que toca à mecânica quântica, realmente a experiência de dupla fenda ou entanglement, também há várias explicações, porque nós ainda estamos nessa fase, há várias explicações, não sabemos efetivamente se alguma daquelas explicações está certa, há uma que é para a experiência de duplas fendas, que é que mais cientistas, é aquela em que mais cientistas acreditam, mas ainda assim isso não garante absolutamente que seja essa que esteja certa. Pode ser que se venha a descobrir e a provar sim, é essa que está certa, mas também se pode vir a descobrir que estão todas erradas e que ainda a explicação certa ainda é uma outra qualquer. E repare-se que isto é uma matéria que interessou grandes cientistas ao longo do tempo. O próprio Einstein tentou criar encontrar a teoria de tudo que reunisse mecânica quântica com a mecânica clássica, e não conseguiu, e ninguém conseguiu até hoje. E há até hoje uma falta de ligação entre mecânica quântica e mecânica clássica, e efetivamente aquilo que se passa com eletrões na experiência da dupla fenda, das duas fendas, que quando se projetam eletrões por duas fendas,
Se houver depois uma barreira atrás, onde, digamos assim, fiquem marcados os locais onde atingidos por eletrões, em vez de ficarem só marcados 2 locais, não é? Em vez de ficarem só 2, fica uma série de faixas, o que dá a ideia que o que foi lançado não foram partículas, mas sim uma onda. Portanto, isso é uma questão que uma série de cientistas têm tentado abordar e têm tentado encontrar uma solução que permita que se compreenda desde a física quântica até a física clássica e que haja uma unidade na física, e não se conseguiu até hoje. E repare-se que isso é algo, por exemplo, que não se passa com objetos que nós possamos ver, só com objetos infimamente pequenos, como eletrões, em português de Portugal, ou elétrons, em português do Brasil. Mas, por exemplo, com uma cadeira, que acho que chegou a ser referido por Hélio Couto, com uma cadeira não. Se houver, por exemplo, 2 portas, e se atirar uma série de cadeiras por uma porta e uma série de cadeiras por outra porta e forem bater depois de uma parede que esteja um pouco mais atrás, elas batem só em 2 faixas e não numa série de faixas, porque são realmente objetos que são atirados, não é uma onda. Portanto, porque é que então com os eletrões ou elétrons, com essas partículas infimamente pequenas, quando elas são lançadas, há um comportamento que é um comportamento de uma onda e não de partículas? Não há ainda nenhum dos maiores cientistas conseguiu explicar isso até hoje. Portanto, aí estamos numa área em que há várias teorias e portanto, não é pegando no desconhecido, não é a partir do desconhecido, não é tomando como uma base o desconhecido, que nós a partir daí podemos construir um edifício do conhecimento seguro e que podemos a partir daí provar, seja que existem espíritos ou que não existem espíritos, ou que há interligação dos espíritos ou que não há. Para se construir o edifício do conhecimento seguro, temos que partir daquelas bases que nós já sabemos que são certas, daquilo que já foi provado e não daquilo que não foi provado. E precisamente na mecânica quântica, na teoria lá da dupla fenda, na teoria não, na experiência que foi feita da dupla fenda, ou se pensarmos no entanglement, para isso há várias teorias que tentam explicar, mas não há uma explicação que tenha sido comprovada como sendo aquela que está correta. Portanto, o Hélio Couto, em vez de pegar em conhecimentos que estejam absolutamente cientificamente comprovados, que sejam absolutamente seguros, que sejam absolutamente sólidos, para a partir de bases absolutamente sólidas poder fazer subir o edifício do conhecimento, não. Ele pega em teorias que estão precisamente numa área do conhecimento, de ciência, está bem, mas é uma área ainda que é só de hipóteses teóricas que não estão comprovadas. Portanto, ele pega em hipóteses que não estão comprovadas para tentar provar qualquer coisa, o que não é correto. Repare-se ainda que se nós pensarmos, por exemplo, em filmes de ficção científica ou livros de ficção científica, pois há filmes e livros que se baseiam, por exemplo, na ideia de que se uma nave com seres humanos entrasse num buraco negro, podia depois sair num outro ponto do universo sem ter que, com isso, andar mais rapidamente que a velocidade da luz. Portanto, poderia ser uma hipótese de uma nave ir muito longe sem andar mais rapidamente que a velocidade da luz. Nos filmes ou nos livros é assim, noutros filmes ou noutros livros. Pois se uma nave atravessa um buraco negro, pode, por exemplo, andar para trás no tempo. Ora, porque é que se põe assim hipóteses diferentes? Num livro é de uma maneira, noutro livro é de outra maneira, num filme é de uma maneira, noutro filme é de outra maneira. Põe-se várias hipóteses, porque é mais uma daquelas áreas em que não há certezas, em que a ciência ainda não domina completamente, em que há várias hipóteses
portanto, há várias hipóteses, porque até agora não se provou que alguma daquelas é que era absolutamente a certa e a segura. E assim também não se consegue provar que outras não são. Portanto, as pessoas querem criar histórias de fantasia na ficção científica, tipicamente, em vez de se basearem nos conhecimentos científicos muito sólidos, que já estão, que são comprovadamente corretos e que realmente que têm servido de base para a evolução da ciência. Portanto, as pessoas que querem histórias de fantasia pegam em áreas da ciência em que ainda há só teorias que não estão comprovadas, como por exemplo os buracos negros, como é que é realmente, o que é que realmente se passa dentro dos buracos negros. Portanto, os escritores de fantasia pegam em áreas que não são sólidas, que são áreas em que há teorias não comprovadas. Ora, aqui o Hélio Couto também foi pegar em matérias onde há várias teorias e não um conhecimento seguro e comprovado. Ora, isso nunca pode ser a base de um crescimento do conhecimento. Não se pode conseguir aumentar o edifício do conhecimento escolhendo como pilares, quer dizer, pilares que não são sólidos, escolhendo meras teorias, meras hipóteses que não estão comprovadas, e por isso uns cientistas acreditam mais numa, outros mais noutra, outros mais noutra, outros mais noutra. Ora, dos dois links que eu aqui referi, no segundo, com o vídeo da senhora doutora Gabriela Bailas, enfim, quem não, eu recomendo que vejam pelo menos a parte final, em que já não está propriamente a mostrar imagens de Hélio Couto e a contestar especificamente isto ou aquilo que disse Hélio Couto, mas em que a senhora doutora refere várias explicações que existem para a experiência da dupla fenda, das duas fendas. E portanto estamos a falar de alguém que é doutorado em Física Teórica das Partículas, alguém que tem todas as qualificações para falar sobre esse tema, que eu não tenho. Portanto, eu não vou dizer especificamente o que é que eu achei que Hélio Couto, em que é que eu achei que Hélio Couto falhou a falar sobre física quântica. Eu não vou realmente falar sobre física quântica. Chamo só a atenção que, como as pessoas podem ver, por exemplo, no vídeo da senhora doutora Gabriela Bailas, para essa experiência que é essencial no último vídeo que eu vi de Hélio Couto da dupla fenda, há várias, até hoje os cientistas têm várias explicações. Tem várias explicações, porque nenhuma delas está comprovada. São várias hipóteses teóricas e nenhuma delas se provou absolutamente que estivesse correta, de tal forma que as outras fossem em geral abandonadas. Ora, para querermos chegar a conclusões seguras, temos que partir de bases seguras. Se logo as bases que partimos são meras hipóteses, quer dizer, imagine-se que se partia, por exemplo, de uma daquelas teorias que houve no passado, que havia uns globos de vidro ou de cristal sobre o planeta Terra com luzinhas, e que isso é que fazia mover as luzes no céu à noite. E que a partir daí se tentava provar que existem espíritos. Não fazia sentido nenhum, porque essas teorias não estavam certas. Para uma pessoa seguir um caminho para provar qualquer coisa, para seguir um caminho que seja válido, tem que partir de bases que já se saiba que estão corretas. Não faz sentido partir-se de bases que não se sabe se estão corretas. E portanto, eu não sou físico, mas por favor vejam, consultem, seja vídeos, livros,
de pessoas que realmente são, e verão que questões como a mecânica quântica, a experiência da dupla fenda, o entanglement, são matérias para as quais há várias explicações, precisamente porque não houve porque há várias hipóteses, várias teorias para explicar, várias tentativas de explicar, mas não se encontrou ainda uma que se provasse que estava certa. E, portanto, não é com essas teorias que não estão comprovadas que uma pessoa depois vai provar outras coisas. Seja que existem espíritos ou que não existem espíritos. Portanto, que Hélio Couto, o escritor Hélio Couto, acredita que existem espíritos então, que estão de alguma forma ligados, ou que pode haver espíritos ligados, que acredite nisso. Muito bem, é uma hipótese que não que não perturba de todo em todo. Agora, perturba-me sim que depois tente ligar isso à ciência. Não resisto ainda a dizer que no passado a Igreja Católica tentou ligar ciência à religião, acreditou que fazia sentido ligar ciência à religião, e se no passado membros da Igreja Católica, por exemplo, criticaram Galileu por afirmar que era a Terra que andava em volta do Sol e não o Sol andar em volta da Terra, e consideraram que isso era uma heresia, pois acho que católicos que pensaram que isso era uma heresia cometeram um grande erro. Assim como se católicos pensaram, que católicos ou pessoas de outras religiões, pessoas de quaisquer religiões, pensaram que era uma heresia, por exemplo, dizer-se que cientistas concluírem que o planeta Terra é muito mais antigo do que aquilo que se depreende pela Bíblia. Depois há pessoas de qualquer religião que entendem que isso é uma heresia. Estou em pleno desacordo. E acho que ainda bem que, no caso, ainda bem que a Igreja Católica e outras que ultrapassaram essa fase e perceberam que os textos da Bíblia, em geral, os textos religiosos, não são textos científicos. Não são textos que tenham sido feitos para nos explicar se o universo começou com o Big Bang ou se não foi com o Big Bang, e se de nuvens de hidrogênio se podem surgir galáxias e sistemas solares, e como é que se formam as estrelas e os planetas, e há quanto tempo é que se formou o nosso planeta e tal. Não foi para isso que foram feitos os documentos que constituem a Bíblia ou outros documentos religiosos. Não é para isso. Não era isso que preocupava as pessoas que os escreveram. Queriam sim transmitir-nos a ideia da existência de um ser superior a nós, de Deus, que nos dá uma responsabilidade e que dá um sentido ao universo, e que nos deve dar a nós um sentido também de tentarmos ter comportamentos corretos e éticos e responsáveis, e não cairmos enfim, não pensarmos que é possível termos comportamentos não éticos e ainda assim ninguém descobrir. Conseguimos que ninguém descubra, porque se existe Deus, pelo menos Deus sabe sempre que nós, se tivermos comportamentos que não eram éticos, Deus sabe que os tivemos, e nós sabemos que os tivemos. Portanto, a ideia de existir Deus, ou de existirem almas, ou de existirem espíritos, não tem nada a ver com ciência. Portanto, a ideia de espiritualidade e de religião ao longo do tempo tinha a ver com procurar-se fomentar determinados comportamentos por parte dos seres humanos, de determinar, levar os seres humanos a fazerem análise de consciência, de ganharem uma responsabilidade,
uma capacidade de autocrítica, não era uma questão de a Terra tem tantos anos, ou tem mais anos, ou tem menos anos, e foi formada desta maneira, ou foi formada daquela, e não é isso, não é. Portanto, são áreas completamente diferentes, e portanto penso que foi um grande erro quando a Igreja Católica ou outras igrejas criticaram cientistas, porque são áreas completamente diferentes. E acredito que os maiores cientistas tiveram até agora a consciência de que não era a ciência, as ciências exatas abrangem uma área tão pequena do conhecimento que não é possível com aquilo provar-se que Deus existe ou que não existe, ou que almas existem ou que não existem, ou que espíritos existem ou que não existem. Ora, compreendo que haja pessoas que desejem provar isso, compreendo que Hélio Couto ou outras pessoas tentem, que desejem, que tentem provar isso. Efetivamente, se Hélio Couto conseguisse, certamente que seria merecedor de todo o tipo de prémios e condecorações. Só que, infelizmente, a área que a ciência realmente domina, as ciências exatas dominam, áreas em que há realmente conhecimento muito sólido, são áreas pequenas, não estão ainda muito longe de que com elas se possa provar questões tão grandes como se existe Deus, ou se existem almas, se existe o Espírito. E efetivamente há grandes cientistas que gostariam, há grandes cientistas que foram religiosos, os que já morreram, não é? E gostariam de ter provado cientificamente que Deus existe, mas mas perceberam que não era possível, não tentaram porque não era possível, e assim como outros que eram ateus gostariam de ter provado que não existe Deus, que não existem almas, que não existem espíritos, mas também não provaram, também perceberam que era impossível provarem. E por isso continuam a existir cientistas, uns que acreditam em Deus, em almas, em espíritos, uns que não acreditam, então, porque a ciência não pode provar isso, é uma área completamente separada. E a ciência tem sido de uma utilidade extrema à humanidade, tem permitido um progresso enorme, porque em vez de tentar responder a todas as questões e acabar por cometer erros e responder mal, a ciência tem procurado dar passinhos muito pequeninos, mas muito seguros, só se dando comprovada uma de cada teoria que tenha sido muito bem experimentada, testada ou provada teoricamente a partir de conhecimentos teóricos solidíssimos. Pronto. Espero já ter conseguido explicar porque é que os vídeos que eu vi de Hélio Couto me causam nervoso e fico com os cabelos em pé. Não é realmente por ele acreditar em espíritos ou que possa haver algum tipo de comunicação ou conexão entre espíritos, mas é assim pela ligação que ele tenta fazer pela ciência, que acho que acaba, ao falar sobre uma área que ele não é especialista, ele não é físico, e ao começar a falar sobre física, aí é que eu acho que ele comete erros que me deixam com os cabelos em pé. E logo a começar por tentar, por pegar em matérias que não são sólidas, que são só teorias que não estão comprovadas na área da ciência, para a partir daí, quer dizer, pegar em coisas que não estão comprovadas para comprovar outras. Não acho correto. Pronto. Para quem tenha achado este vídeo interessante, por favor, subscreva o canal, faça gosto. Muito obrigado. Até breve, espero eu.